às 8h30. Depois volta a reabrir das 10 às 10h30. E no sentido inverso, Veranópolis a Bento Gonçalves vai reabrir das 9 às 9h30. Então programe-se, né? Para você não ficar esperando, aguardando. Se não quiser ficar esperando e aguardando, 359 alternativa, aí Veranópolis, Cotiporã, Bento Gonçalves, ou a 437. Aí é Vila Flores, Antônio Prado, Nova Roma e Farroupilha, e você segue o seu destino, tá bom? Vamos devagar, porque tem acontecido aí recorrentemente mais acidentes e principalmente saídas de pista, né? Motoristas não estão acostumados a enfrentar esse trânsito em estradas que não estão também preparadas e estruturadas aí para tanto movimento. Então tem que ir devagar, pessoal, né? Para que tudo termine aí numa boa, né? Sem nenhum tipo de incidente ou acidente grave. Antônio Telmo Detone já presente aqui no estúdio da Com FM. O sábado especial chegou, então prazer mais uma vez, Antônio, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a você que está aqui na Com Rádio e TV agora, nesse programa de todos os sábados, de grande audiência e sucesso, marcado sempre por entrevistas interessantes que se transformam na verdade numa aula, que é o que vamos ter hoje mais uma vez. E que bom que a gente está aqui sabendo que a nossa audiência ultrapassa cerca de 70, 80 municípios com o som local da rádio Com, né? Mas também se sabe que nós estamos pelo Brasil afora através do site da Rádio Com e também pelo aplicativo da Com. Se você não tem ainda, por favor, baixe ele e vai acompanhar sempre nossa programação. Mas que tenhamos hoje um bom programa. Márcio Primeiro já deu um pitaco esportivo, né? Fica se coçando quando a informação é esportiva, né? O Márcio gosta muito e entende, né? Isso que é o importante também. Então, para quem tá chegando agora, ligando o rádio agora, prazer, bem-vindo, bom dia mais uma vez. Aproveitando o teu bom dia, já faz a apresentação da nossa ilustre visita nesta manhã de sábado. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes, bom dia a todos que acompanham a mesa, logicamente, mas em especial o nosso convidado do dia. Muito obrigado por estar aqui, gratidão, Juliano Rodenbauer. Eu tô quase lá. Eu ainda vou pegar. Segundo meu tio, e você confirmou agora, né? É o trabalhador de madeira, ou alguma coisa a ver com árvores. Isso significa o sobrenome. Então talvez seja por isso que o Juliano está onde está hoje. Natureza. Tudo a ver. Tudo a ver. E eu falava contigo na quinta, né, Juliano, que a matéria do Jornal Pioneiro foi uma matéria maravilhosa. Quem não teve a oportunidade de ver, veja, porque foi muito bom. Mas por favor, chegue até nós e se apresente. Quem é Juliano? Bom dia, Márcio, bom dia os integrantes da mesa, bom dia, ouvintes. Meu nome, então, Juliano Rodenbauer. Eu sou natural de São Leopoldo, mas conheci e me apaixonei por Veranópolis enquanto trabalhava na comunicação do Veranópolis Esporte Clube, né? O nosso querido VEC, através de uma empresa que eu tenho até hoje, que é a Masterlink, que presta esses serviços de marketing e comunicação. Mas depois, né, de alguns episódios que a gente vai conversar aqui, eu ampliei um pouco a minha área de atuação e eu diria que hoje 50% do tempo eu tenho me dedicado aí para as questões, as causas ambientais, né? Então esse é o Juliano de hoje. Muito bem, então vamos começar nesse sentido então. O que te motivou a exatamente estar onde você está hoje? A grande virada de chave para mim aconteceu em 2020. Na época da pandemia? Na época da pandemia, mais precisamente naquele intervalo entre a primeira e a segunda onda. Em novembro, então, de 2020, eu passei por um transplante de fígado e foi eu quase perdi a vida nesse transplante. Eu fiquei 49 dias hospitalizado, cheguei a ser desenganado aí pelos médicos. E para quem não tem muito conhecimento desse mundo de transplante, o transplante de fígado, ele é a maior cirurgia gástrica e ela é complexa pelo seguinte ponto: quando tu faz um transplante de coração e por algum motivo não dá certo o transplante, tu tem uma máquina que faz a função do coração, então tu vai de novo para a fila e
A máquina, ela faz essa função até tu conseguir um outro doador, um outro órgão, para fazer novamente a cirurgia. Assim acontece também com os rins. Pro fígado, tu não tem isso. O fígado, a função do fígado é tão complexa que ela não tem nenhuma máquina hoje ainda desenvolvida que faça a função do fígado. Então, uma pessoa sem fígado, na verdade, ela tem poucas horas de vida. E eu sabia desses riscos quando tive que passar pelo transplante, mas 80% dos casos dá certo. Só que nos 20% que dá errado o transplante, normalmente é fatal. E chegou um determinado momento que eu estava tão mal que os médicos acharam que tinha rejeitado. E chegaram a me comunicar isso. Juliano, desculpe, feito aonde o transplante? No Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. Nós temos aqui referência também Passo Fundo, né? Se eu não estou enganado, com o transplante de fígado também. São duas referências, Porto Alegre e Passo Fundo. Hospital de Clínicas, e o que o Juliano fala, eu acompanhei, porque em 2009 eu fiquei nesta máquina por mais de 15 minutos quando eu fiz uma cirurgia de coração extracorpo. Então, enquanto o meu coração estava sobre a mesa sendo trabalhado e tirado de lado dele o tumor, eu fiquei nesta máquina que o Juliano diz. A máquina substituiu o meu coração, também no Hospital de Clínicas. Mas essa narrativa, né, que o Juliano traz aqui, né? Nós todos passamos por situações difíceis, né? Eu também passei por uma muito aguda, né, de cirurgia, e que São Pedro não me rejeitou, e aí eu tive que voltar. Esse momento me parece, não sei, Juliano, a gente não está ainda no assunto do tema de hoje, né? Mas é bom que a gente saiba comunicar que a gente é gente e que a gente tem sofre sequelas às vezes, mas que a gente padece como qualquer outro cidadão e que a gente tem problemas de saúde, não é? Mas nesse momento crucial, né, que é entre o limite entre a vida e a passagem, ou a vida e a outra vida, eu acho que aí tem uma intervenção divina, porque quando não tem máquina, não tem mais nada, o médico te avisa e você não sabe mais o que fazer, você está esperando o fim e de repente vem a reversão milagrosamente. Não sei se você concorda comigo. Tem coisas que a gente não tem como explicar, né? Então foge a explicação humana. E quando foge a explicação humana, né, cada pessoa pode ter uma explicação diferente, uma experiência diferente, mas normalmente todas essas experiências têm alguma coisa em comum, que é um novo olhar para a vida, né? Então quando tu conversa com pessoas que passaram por isso, tu nota que essas pessoas estão valorizando coisas diferentes, tomando rumos às vezes diferentes da vida, né? E também tendo a dimensão de que num piscar de olhos tudo muda, né? Então tu tem essa consciência agora que a vida é frágil, né? E justamente essa busca por uma alternativa de vida nova foi junto à natureza. Tu já desempenhavas esse tipo de função, Juliano? Não desempenhava tipo de função, só que como eu cheguei, né, a isso foi porque eu sempre tive esperança e vontade de viver, eu sempre gostei de viver, e eu tomei uma decisão ali enquanto passava por esses momentos que quando eu saísse de lá, eu me imaginava saindo de lá, eu iria realizar todos os meus sonhos. E um dos meus sonhos era morar perto da natureza. Então isso foi um divisor de águas, né? E você ainda fala do tempo do transplante. Do transplante. Isso. Depois teve um outro episódio ali no meio? Eu passei então esses 49 dias hospitalizado. E tive alta então. E 3 meses depois eu fiz um exame de rotina, estava me recuperando ainda do transplante, muito fraco. E aí eu descobri que eu estava com um câncer no intestino. Então quando eu imaginei que, bom, agora eu passei, agora vou me recuperar,
Aí eu descobri. Uma outra bomba. Veio uma bomba. Foi bem doloroso, porque esses 49 dias não foram fáceis. Foi uma luta pela vida todos os dias, né? Então veio esse primeiro choque novamente de realidade. Eu então, depois de uns dias, decidi novamente enfrentar e cumprir com os propósitos que eu tive dentro do hospital enquanto passava por lá, e comecei mesmo sabendo, né, desse diagnóstico, comecei a procurar terras. E aí nada melhor do que Veranópolis, porque eu já tinha um vínculo no VEC, eu ainda trabalhava, um dos nossos clientes aí era o VEC, e então eu comecei a procurar no entorno, Vila Flores, Fagundes, olhei dezenas e dezenas de propriedade. Enquanto eu estou procurando aí uma propriedade rural, eu fiz então a cirurgia, que eu retirei todo o meu intestino grosso. Nesse processo também foi meio difícil, porque aí eu descobri que eu iria ter que ficar com uma bolsa de ileostomia permanente. Tive que aceitar isso também. E depois passei por uma série ali de quimioterapias, né, de um tratamento para que esse tumor não voltasse, mas ele foi retirado todo na cirurgia. Quando eu terminei ali os tratamentos, e eu não lembro bem a data, mas eu sei que eu já tinha adquirido a propriedade, e quando eu terminei o tratamento, alguns meses depois, outros exames de rotina apontaram que simplesmente o tratamento não tinha dado certo e que agora os tumores estavam espalhados, já tinham atingido o meu pâncreas, os meus rins e tinha atingido os linfonodos. Então eu estava com metástase. Quando eu tive essa notícia, todo o período desde o transplante, eu sempre tive consciência daquilo que eu estava passando e que a minha vida poderia chegar ao fim. Mas eu estava tentando viver da melhor maneira possível os dias que me restavam aqui. E aí foi onde eu decidi que eu iria plantar umas sementes de araucária, porque eu já tinha percebido que tinham poucas araucárias na região e eu queria plantar. Quando eu descobri isso, eu pensei assim, não vou desistir de plantar. Mas eu sabia que possivelmente eu estaria colocando, né, as sementes no solo, plantando essas araucárias sem colher, que eu não iria colher. Isso aí. Quando chegaram as sementes, eu pensei, se eu levar essas sementes para um viveiro, pode ser que no ano que vem eu não tenha forças para trazer essas mudas para o solo. Então eu decidi plantar essas 150 sementes diretamente no solo, né? A Aline estava comigo e me ajudou nesse processo. Só que, para surpresa, quando chegou no final do ano, eu passei por alguns procedimentos para desobstruir, botei um duplo J para desobstruir o canal que o tumor estava obstruindo na via urinária, para poder continuar a fazer um novo tratamento. Mas o médico tinha deixado claro para mim, olha, Juliano, agora não tem mais cura, é só uma questão da gente tentar controlar a doença para prolongar a tua vida. Todo esse tempo consciente, Juliano? Todo esse tempo consciente? Todo esse tempo consciente e com tranquilidade. Sim. E lógico que eu ficava triste, porque eu gostava de viver, e pensava para mim, poxa, agora que eu realizei o meu sonho, e na propriedade com uma cascata, tomando banho de rio, eu saía, né, às tardes do Veranópolis, às vezes dava uma fugida antes, 4 horas da tarde, e que eu sabia que não sabia quanto tempo ia ter ainda, e ia para lá, ficava sozinho naquela área. Quando foi
para eu reiniciar a quimioterapia, o médico disse assim: agora nós vamos refazer os exames para ver que tamanho estão os tumores, para ver se a nova medicação ela vai fazer efeito. Quando eu refiz os exames, o médico olhou os exames e não falou nada, levantou da cadeira, porque lá é um hospital escola, então, né, também era uma pessoa que estava em formação, né, na especialização ali da oncologia. Só que eu vi que alguma coisa tinha acontecido com os exames. Quando ele saiu da sala, que ele disse que ia conversar com o professor, eu pensei assim, bom, das duas uma. Ou aconteceu alguma coisa positiva que ele vai lá, né, perguntar pro professor para ver o que acontece, ou então ele vai dizer assim, olha, vai para casa, entendeu? Porque não tem mais o que fazer, das duas uma. Como eu estou me sentindo bem, eu acho que é a surpresa boa. Quando ele voltou, ele disse assim, olha, Juliano, a gente não sabe o que está acontecendo, mas teus tumores estão regredindo espontaneamente. Isso não é comum acontecer sem quimioterapia, então nós não vamos fazer medicação nenhuma, vamos só observar. Tu vai ficar mais alguns meses em casa, vai retornar, nós vamos refazer os exames e vamos ver como que tá a situação. Quando eu refiz os exames um tempo depois, eu cheguei lá e ele disse assim, olha, Juliano, tu não tem mais nada. Então daí foi onde eu pensei para mim, quando eu saí do hospital, né? Lógico que comemorar com a família, mas aí eu disse assim, aquela ação de plantar as sementes no solo vai se tornar um projeto de preservação das araucárias. Que bacana, hein? Que relato impressionante, né? Mas nós temos aqui já o intervalo do primeiro bloco, viu, Juliano? E nós vamos continuar aqui até às 9 horas, né? Você relatando aí essa luta, né? Pela vida, né? Que está aí hoje concretizada, né? Com você aqui, saudável, inclusive, falando aqui e podendo transmitir, né? Para quem, na verdade, nesse momento aqui pode estar passando pelo mesmo problema. E nem tudo está perdido, né? Inclusive, você citava aqui durante a entrevista que a Aline foi um eixo, né? Foi, digamos assim, né? Um esteio, né? O pilar aí para que você também pudesse suportar tudo isso, né? Deixa eu só virar a câmera para ela, para dar um tchauzinho ali. Dá para colocar ali, Fran? Aí, dá um tchauzinho ali, a Aline, né? Aline? Isso aí, ó. Tá presente aqui também e é a companheira, a parceira do Juliano. Agora a gente vai abrir então o espaço para o intervalo comercial e voltaremos já já. Muito bem, 8 horas agora mais 22 minutos, temperatura subindo um pouquinho mais, 15 graus e 5 décimos na terra da longevidade, cidade de Veranópolis aí, que tem a Com FM, a rádio com áudio e a rádio que tem imagens para você. Hoje, uma visita ilustre no sábado especial, o Juliano Holderbaum está presente aqui contando a sua história de vida. Márcio. Acredito que esse preâmbulo da entrevista era necessário porque às vezes a gente olha para as pessoas e faz até um pré-julgamento ou alguma coisa que você acaba não fazendo. Então, essa introdução à entrevista, nós não perdemos um bloco de entrevista, nós ganhamos muito. Porque quando você fala de uma história de vida como a do Juliano falou, pelos momentos, onde o tom da voz ele é muito mais emoção, muito mais essa questão ali, isso mostra exatamente o que nós somos nesta etapa, né? Mas, Juliano, a partir disso então você resolveu ir para o interior, né? Você nessa tua andança, em que localidade você conseguiu comprar essa terra? Onde você está localizado e daí surgiram as duas ideias, que é a Serra Parque e a instituição, a ONG. Consegue fazer essa diferenciação para nós todos? Então a minha propriedade ela foi comprada na Nossa Senhora das Dores, no rio Jabuticaba. Então o rio Jabuticaba ele corta a propriedade e tem uma beleza cênica muito bonito, porque se tem uma cascata lá. Tem todo o vale com paredões, né, dos dois lados, e a preservação, né, surgiu então já com essa ideia com que eu tinha passado, só que a necessidade que eu tive de transformar numa unidade de conservação foi quando, ao ficar mais próximo da natureza,
eu comecei a ter contato com alguns animais silvestres que eu não fazia nem ideia que existia na região. E isso é uma... Para quem gosta da natureza, quando tu tem um contato com algum animal silvestre, parece uma coisa mágica, sabe? Então a gente tem aqui espécies de felinos, cervídeos, né? A gente tem tamanduás, aves, roedores, e então é impressionante, esquilo, então irara, lontra, capivara, tem uma infinidade aí de animais na nossa região. E aí eu pensei assim, deve existir algum projeto de conservação, alguma unidade de conservação, estudos, e eu fui pesquisar e não tinha absolutamente nada. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui descobrindo também que o nosso rio Jabuticaba tinha sido gravemente atingido em 2013. E aí eu comecei a ter uma sensação de que eu deveria proteger aquele local, porque foi ali que eu tive o meu processo de cura, foi ali. Então eu me conectei com aquele local. Foi aí onde surgiu a questão da unidade de conservação. Então comecei a pesquisar, descobri que das 12 categorias de unidade de conservação que nós temos, tem uma categoria que se chama RPPN, que é Reserva Particular do Patrimônio Natural, e que pode ser instituída em uma propriedade privada, sem afetar os direitos de propriedade, mas que ela é perpetuada na matrícula do imóvel e transferível à responsabilidade, porque uma vez instituída a unidade de conservação, não tem como... Não tem mais volta. Não tem reversão. Então, fui atrás desse processo, comecei a me aproximar de universidades, trouxe pesquisadores, comecei a me inteirar dessas questões ambientais, me aprofundar, e aí que vão surgindo o conhecimento que eu tenho da causa, né? E junto com isso, foi se desenvolvendo também a questão do projeto Gralha Azul, porque já existiam algumas pessoas aqui na cidade que faziam, que hoje o projeto Gralha Azul, além desse projeto de conservação, né, da mata, ele faz resgate e reabilitação de fauna. Então eu fui me aproximando de pessoas que inclusive já trabalhavam com fauna, mas de maneira informal, e essas pessoas a gente foi se aproximando. Então hoje nós temos cerca de 18 voluntários, médicos veterinários, biólogos, arquitetos, turismólogos, advogados, contadores. Nós temos equipe multidisciplinar que a gente consegue estruturar, inclusive projetos e tudo. Abrir um parênteses, posso aqui, Juliano? Claro. Você esteve presente no resgate da Siriema? Sim, sim, foi o projeto Gralha Azul. Gralha Azul, né? Exatamente. E então, a partir de agora, com o organizado, a gente entrou com o pedido, então, com a divisão de fauna, iniciamos um processo de licenciamento, e hoje a gente atua também com o Hospital Veterinário da URGS, o Preservas. Então, a gente tem conseguido salvar muito mais animais do que era antes, porque antes tinha um socorro emergencial que não supria a necessidade real, mas fazia o que era possível. Hoje, por exemplo, quando a gente resgata um animal, ele já é avaliado pelos nossos veterinários. Se existe um agravante, ele já é imediatamente transportado para Porto Alegre, onde tem especialistas lá, que no caso da Siriema passou por várias cirurgias para até consolidar o osso, e a gente tem conseguido mais sucesso nessa questão de salvar os nossos animais, né? E hoje, o que é o Serra Parque Jabuticaba, e por que Gralha Azul? Embora eu já tenha desconfiança
que eu sei da resposta. Isso. O Serra Parque Jabuticaba, então, ele é uma unidade de conservação federal. Quando tu registra uma unidade de conservação, tu pode fazer na esfera municipal, estadual ou federal. Para fazer uma reserva municipal, tu tem que ter um instrumento público. No caso de Veranópolis, não se tinha nenhum instrumento público prevendo unidade de conservação. Então, entre o estado e a federação, a gente escolheu a federação. Aí foi uma escolha, né, que a gente teve que fazer. E então hoje é uma unidade de conservação federal, uma reserva particular do patrimônio natural. E o nome se dá Serra, porque nós estamos na Serra, Parque, né, por ser uma unidade de conservação, e o Jabuticaba por conta do rio Jabuticaba. E o projeto Gralha Azul, o nome se dá justamente porque na época lá quando nasceu o projeto, foi a ação de espalhar as sementes uma a uma no solo, semelhante à gralha, né? A Gralha Azul faz esse trabalho de espalhar as sementes. Como diz o Chapolin Colorado, suspeitava desde o início que fosse por causa. E aí talvez possa explicar o que é angustifolia. Isso, a angustifolia, no caso, é a nossa. Angustifolia. É a nossa araucária, né? Sim, e aí é justamente aquilo que você teve como princípio quando começou o teu projeto. Isso, exatamente. Plantar a araucária. Isso. E hoje elas estão como? Faz tanto tempo assim, né? Era a mesma pergunta que eu ia fazer. Então, nós fizemos um levantamento logo depois do plantio, 1/3 das sementes elas germinaram. E aí depois nós tivemos os eventos climáticos extremos, perdemos muitas araucárias, muitas mudas, mas nós temos algumas que sobreviveram. Então, obviamente que área de mata, clima, tudo, nem todas, eu diria que assim, uma pequena parte daquelas sementes mesmo que vão chegar à fase adulta. Mas aí vem a segunda fase do projeto, que nós vamos tirar as espécies invasoras, substituir, né, por mudas de araucária. Então é um esforço muito grande para se manter, não é fácil para se reflorestar com araucária. O trabalho é imenso. O trabalho não só de convencimento, né, de mudança de comportamento, mas também a questão aí de não só trabalhar. Aí, na verdade, tem que existir aí uma força, uma união para que possa consolidar um projeto como esse, né? Importantíssimo aí para o futuro, né? Dessa região aqui e para o estado, para o país, e por que não dizer para o planeta também. Você encontra apoio, tem incentivos, tem aonde você buscar recursos? Como é que funciona toda essa mecânica? Hoje, o projeto Gralha Azul, ele tem um patrocinador, que é a RBT Brasil, que é uma indústria química que também está ligada com essa questão ambiental, por conta que os produtos que eles fazem são de origem, eles têm uma linha bio e eles conseguem fazer com, no caso, sustentável, né? Diferente do que muitos produtos que são de origem ali do petróleo. Então eles têm essa visão, eles são clientes da minha outra empresa, então já conhecia eles, e quando eles viram o projeto, eles decidiram apoiar. Só que isso é 10% só do valor que a gente precisa para operar. Então hoje o que eu faço é depender de voluntários, algumas doações de CPFs, e o restante sai do meu bolso. É assim que o projeto anda. Nesse sentido, como é que a gente pode colaborar? Quem pode colaborar? E como pode colaborar? Nós temos uma necessidade, como a gente lida, né, com animais, é diferente de um projeto, por exemplo, que tu faz. Vamos fazer um projeto de educação ambiental, vou visitar X escola e eu preciso de X reais e eu vou realizar esse projeto por um ano. Quando a gente está falando de resgate, reabilitação, a qualquer momento pode ter um animal precisando de ajuda. Então a gente acaba tendo gastos variáveis mensais. Então, como as pessoas podem colaborar?
com doações de Pix mensais, programáveis, de qualquer valor. E as empresas podem nos procurar para também fazer doações, e aí a gente tem um programa que a gente entrega um certificado, participa, por exemplo, de CIPATES, né? Ajuda a empresa nesse desenvolvimento sustentável e também fornece uma certificação de ações regenerativas para que isso possa ser utilizado pela empresa como contrapartida pelas certificações. Na questão social, né? E também ambiental. Como consegue esse o Pix que você fala? Onde eu posso encontrar se é CNPJ, não sei como. Isso, o Pix é o CNPJ da instituição, também eu posso deixar, não sei se agora ou no final, mas enfim. Aline, tu pode procurar para nós depois ali o... Sim. Juliano, também tem atividades ali que são realizadas, né? O pessoal pode ali marcar aí uma data, enfim, aí um final de semana, pode comparecer. Isso também pode ser feito através aí de contatos, que eu vi aqui, tem um site, inclusive, do parque, é isso? Isso, a gente tem um site, a gente tem uma parceria também com o Tony Formaiari. Então, passeio de Jeep, o Tony leva pela cidade, leva pelo interior e faz essa ação guiada também lá no parque. Porque todas as visitações, elas têm que ser com agendamento. Tá? Então, a gente destina normalmente os grupos para esses guias. Então, o Tony, ele é o nosso guia aqui na cidade e as pessoas podem combinar se querem piquenique e tal, mas é aberto com o agendamento. Bom, tá na hora do intervalo, mas Márcio, registro? Registro do Pix. Então, eu localizei exatamente na matéria do Jornal Pioneiro. Certo. É o CNPJ 57 672 165 0001 27. Anotou aí, Paulo? Vamos repetir? Vamos repetir. 57 672 165 0001 27. Depois a gente, Fran, disponibiliza inclusive no site. Bom, eu vou abrir espaço aqui pro intervalo da hora, a gente vai pro último bloco depois do intervalo, vamos conferir. Muito bem, 20 minutos estão faltando para as 9 horas. Chegamos ao último bloco aí com a ilustre presença nesta manhã no estúdio da Com FM do Juliano Holdenbrau, é isso? Me corrija, é isso? Eu falo meio errado aqui o alemão, mas enfim. Mas nossa interatividade aqui já está querendo saber se tem agendamento lá para ir na área. E eu abri aqui, tem um site à disposição, né, Juliano? É o Serra Parque Jabuticaba, tudo junto, né? .com.br, é isso? Isso. Por aí pode fazer um agendamento? Pode fazer um agendamento, tem a página também no Instagram. E lá tem os números, né, de telefone, tudo. Pode mandar uma mensagem direto por direct, tá? Ou então, aqui de Veranópolis, todo mundo conhece o Tony, né, Formaiari, pode dizer assim, eu quero lá conhecer o Serra Parque, me leva lá. E aí ele vai ajeitar essa visitação. Juliano, e os aventureiros que porventura aparecem por lá sem ter aí devidamente agendado, como é que funciona isso? Normalmente a gente não tem como receber, porque lá o parque ainda não tem estrutura. Certo. Então, normalmente a gente está em atividade de campo ou é de pesquisa. Então, a gente precisa se organizar para receber. E também porque a gente tem uma capacidade de carga. A gente quer manter o local preservado, então não vai virar um balneário que as pessoas vão chegar lá, pagar um ingresso e entrar. Não, vão ser atividades realmente com agendamento, número limite de pessoas, vai ser bem organizado. O pessoal quer saber quando é que tu vai começar a colher os frutos da araucária, por exemplo, as bochas de peão. Eu acredito que vai demorar alguns anos. O quê? 15 anos, talvez? Tu sabe que essa semente que eu comprei lá de caçador, ela produz em menor tempo. Ela é mais cerca precoce, de 8 a 9, só que quando ela tem um ambiente mais livre. Lá eu espalhei na área de mata, então área mais sombreada, ela tem mais dificuldade de se desenvolver, né? Então o ideal seria que a gente encontrasse uma área de campo para fazer um plantio. Curiosidades, são aquelas nanicas?
É que existe uma variedade que ela é bem baixinha para dar condição, inclusive, para não ter o risco que tá colhendo lá e tal, muito alta. Isso, a Embrapa desenvolveu já algumas espécies, né? Espécies, eles têm lá uma poda que eles fazem de copa, mas não é dessa. Eu comprei mesmo de uma araucária que a gente não sabe se é uma evolução da espécie ou o que está acontecendo, né? Mas que ela começou a dar mais pinhas, uma quantidade muito maior e precoce. A copada dela é maior, então. Isso. E dá mais espinhas. E quando foi plantado essas sementes, notou-se que as filhas trouxeram a característica da mãe. Então, hoje, essa senhora que tem essa árvore lá, ela diz que ela nem chega a comer, ela só vende as sementes. Então, é um fato interessante. Com essa onda aí de morango do amor. Pois é. Tem o tal do pinhão do amor agora também. Quem sabe, né? Olha aí, ó. Legal, né? Agora tem uma outra curiosidade que quero satisfazer aqui. Eu sei que você tem um telefone que eu estou vendo aqui, não sei se é possível publicar, né? E tem e-mail também, né? Para contato. Até vou passar um e-mail que é fácil de ser gravado. E me corrija se não for esse. É juliano@serraparquejaboticaba.com.br. Exato. Bem simplesinho. Vou repetir para quem está anotando e dá tempo de pegar um papel e uma caneta. juliano@serraparquejaboticaba.com.br. E o telefone é esse que está aqui? Isso. O telefone é 51, esse? 51-98140-4098. Repetindo, 51. Acho que falta um 9 aqui, 9981. Não. É esse mesmo? É isso aí. Assim, então vamos repetir. 51-981-40, de novo, 4098. Exatamente, para isso quem aí. quiser ali, né? E esse meu número também é o WhatsApp, então se as pessoas quiserem me chamar por ali. Há condições de hospedagem, tem alguma coisa nesse sentido lá? Vai ser preparado, né? Isso, nós estamos em fase já de acabamento, então vai ter uma cabana estilo A-frame para locação. Aí vai nos ajudar. Perfeito. Vou ficar lá também, né? Porque aí vai ser o meu cantinho, mas eu vou ceder para locação pelo Airbnb. Só complementando, você já disse, já foi repetido, né? Para complementar, além desse telefone e do e-mail, para quem não quer ir pelo GPS, Estrada Nossa Senhora das Dores. Isso, né? Aqui tem até um número, 10.625, Veranópolis. Então tem gente que estava nos ouvindo aí pelo Rio Grande afora, Brasil afora. Estrada Nossa Senhora das Dores, 10.625. Mas, como você disse, só para repetir, enfatizar, sublinhar, tem que ter um contato prévio. Não dá para ir chegando, né? Isso, os lá. aventureiros que o Paulo César falou, né? Isso, lá a gente não tem bilheteria nem nada, então são só visitações guiadas, então pela trilha, até para que se tenha um sentido de visitação, né? Então o guia vai explicando algumas espécies, nós temos placas no decorrer da trilha, então, e também por questão de segurança. Conscientização também, né? Conscientização, do meio ambiente também. Exato. Márcio. Bom, eu quero, Juliano, primeiro eu vou me deter a um comentário que o Darcílio Canevese, que aproveitamos para dar um abraço, ele fez o seguinte comentário: Deus existe. Então é só registrar esse comentário que vai me levar ao meu questionamento mais propriamente dito. Quando você iniciou lá no seu leito hospitalar, começou a organizar essa tua ideia, depois você foi em busca daquilo que você queria, viu que a informação era muito aquém do que você imaginava, onde a própria inteligência artificial nesse ponto não pode fazer nada ao teu favor, ou quase nada. Você imaginava o tamanho, a dimensão que ia pegar tudo isso? É uma questão. Segunda, quando você começou a mexer com documentação, burocracia, legislação, você chegou num limite exatamente que em algum ponto você pensou em desistir? E terceira colocação, para aproveitar bem o teu tempo: as espécies animais principalmente,
quanta coisa você já encontrou aí? Quanta coisa ainda poderá vir a acontecer, porque nós estamos num ambiente de mata, exatamente, onde ela tem uma continuidade dela, e esse é o habitat natural da espécie selvagem, onde ela vai caminhando enquanto tiver continuidade na mata. Como é que você pode contextualizar tudo isso? Se é que é possível, né? Porque as minhas questões são bastantes. Vamos tentar. Aí qualquer brecha que eu deixei, você me relembra. Os aspectos, eles são burocráticos, e eu acho que parece que tudo tem não sei se é um propósito ou que parece que as peças do quebra-cabeça vão se encaixando, porque eu venho da área de administração de empresas, com pós-graduação, especialização em marketing e outra especialização em negociação estratégica. Então, essas habilidades que eu desenvolvi e conhecimentos me fizeram estar apto a enfrentar essas burocracias. Então, eu acho que isso foi a grande questão, e que também facilita para que a gente faça esse trabalho de divulgação, mas não imaginava que iria ter essa repercussão. E não pensei em desistir, porque eu não desisti, né, da minha vida. Isso, eu ia dizer, você não desistiu da vida, por que vai desistir de outras coisas? Então eu não poderia. Hoje a minha vida, ela está ligada com esse propósito, e é por isso que eu defendo essa unidade de conservação e o projeto Gralha Azul, porque a minha sobrevida hoje é para isso. Eu não penso em construir patrimônio. Eu penso que se eu ganhasse hoje na loteria, eu compraria todo o mato de Veranópolis. Então, se tornou esse propósito, né? Isso que faz sentido para mim hoje. E é sobre as espécies, né? Isso. Muito importante nós sabermos que nós temos espécies em Veranópolis que estão globalmente ameaçadas, ou seja, nós temos verdadeiros tesouros nas nossas matas, que não existem em pouquíssimos lugares no mundo. Entre elas, um cervídeo, que é o veado mão curta. Nós temos 2 espécies de cervídeos aqui na região, mas nós temos essa do veado mão curta, que ele está numa quantidade grande na região. Então, possivelmente seja a região no mundo que mais tem essa espécie. Nós temos o gato do mato pequeno, e nós temos também o gato maracajá. Só que no total nós temos 5 espécies de felinos na nossa região. Tá? Então, mas esses que eu citei estão mais, diríamos, mais ameaçados, e que a gente está encontrando na região. Juliana, essa ameaça viria da onde? Perda de habitat, atropelamento, caça, são os fatores. Então, por que a gente fala hoje que a gente deve manter conexões nas áreas de mata? Porque a gente precisa fazer um corredor para esses animais circularem. Então, é muito importante, porque quando tu tem uma área de mato, mas eu preservo os 20% da minha propriedade, mas daí tem um aglomerado de mata sozinho aqui, outro aqui, e esses ecossistemas, eles ficam enfraquecidos, eles precisam estar conectados para que os animais consigam os seus alimentos, e também circular para que indivíduos diferentes cruzem. Então, por isso que também a gente tem a diversidade no parque, porque a gente está ligado com toda a Serra das Antas. Se tu for ver lá no Belvedere, onde sai o Rio Jabuticaba, todo aquele vale do Rio Jabuticaba, né? Ele vai conectado até o parque. E até o próprio rio, né?
É um elo de ligação. Sim, para quem é uma localização legal que lembra agora o Juliano, o Rio Jabuticaba deságua aí nas Antas, aí bem aonde tem a passagem do trem ali, o viaduto ali. Ali é interessante. Se circular ali, se vier acompanhando o Jabuticaba, vai passar aí, né? Nessa região, né? E um outro detalhe também, me permite aqui? Sim, pois não. O Juliano falava do maracajá. É um gato, é uma espécie de gato do mato, ele é aquele listradinho, né? Ele tem pintinhas, né? A gente tem alguns vídeos. Sim. E Juliano, tem um episódio recente aí que andou preocupando aí uma localidade chamada Zona Piccoli, né? Que tem aparentemente lá, até foi flagrado. Que espécie é aquela, afinal de contas, oficialmente? Isso, a gente acredita que possa ser um ataque de onça parda. A gente está monitorando a área lá para ver se existe a ocorrência e a gente consiga, não que os órgãos não acreditem, mas para comprovação mesmo, tu precisa ter uma comprovação oficial, digamos assim. O reconhecimento oficial. E isso a gente está fazendo, a divisão de fauna passou essa tarefa para nós e a gente está monitorando lá a propriedade para ver se a gente consegue fazer esse registro. Se nós conseguirmos fazer esse registro, nós vamos buscar recursos para restituir a família com as perdas. Então, aí nós vamos ter duas provas, que existe a ocorrência e que esse animal ainda está vivo, né? E seria os dois animais, esse ou o outro, né? Aí tem uma dúvida, né? Seriam os de maiores portes, maiores porte que circulam por aí na mata? Sim, historicamente, o Rio Grande do Sul já teve até onça pintada. Só que a onça pintada, ela precisa de uma área muito maior para sobreviver do que a onça parda. A onça parda, ela consegue se adaptar melhor com áreas fragmentadas, tanto é que ela tem essa maestria, inclusive, né, de vez em quando poder atacar uma propriedade. Então, é necessário que a gente tenha um manejo adequado dos animais para que a gente consiga conviver de maneira harmônica. Terminando já? Vamos fechando. Que pena, né? Mas só uma informação, como é que vocês fazem essa busca de informação? Vocês têm câmeras e você procura catalogar e esse catálogo já tem quantas espécies? Uma boa pergunta que eu não tenho o número exato de espécies, tá? Inclusive, a gente está com um estudo em andamento agora, através de um edital que foi contemplado da FAPERGS, que estamos trabalhando junto com a Universidade Fevale, e a gente está fazendo esse levantamento, e aí eu vou poder te responder posso até voltar aqui para responder, achamos tantas espécies, né? Então, acho que mais ou menos foi essa a pergunta. E a gente faz através, então, das câmeras TRAP. O que é isso? É uma câmera que fica instalada aonde a gente identifica que tem movimento, que os animais estão passando, e ela aciona com o movimento. Aquelas imagens que estão no Jornal Pioneiro são todas elas capturadas por você, pelo seu equipamento? Sim, exatamente. Interessante. Muito bem, 4 minutos agora estão faltando para as 9 horas. Vai dar tempo aqui pro professor Rogério Valduga dar um pitaco esportivo. Então, preciso encerrar agora. Juliano, te agradecendo aí pela presença, né? Obrigado aí por ter ilustrado aqui essa manhã com esse exemplo de vida. Tu foi um cara teimoso para viver, né? E agora que a teimosia de fato, lhe deu essa oportunidade, né? Da vida, você está utilizando essa sua vida aí para auxiliar outras pessoas, para auxiliar a região, o estado, o país e o planeta com esse teu trabalho bacana. Conte aí com o nosso trabalho também da Com FM. Muito obrigado a todos que estiveram conosco e foi um prazer estar aí, e quando quiserem, né, saber mais alguma coisinha, é só ligar para nós que a gente vem com muito prazer. E nós vamos fazer o seguinte, já vamos pautar lá a ida da unidade móvel lá, quando você estiver presente lá, vamos dar uma cobertura do local ali, pode ser? Pode ser, vai ser um prazer. Tá combinado então. Combinado. Antônio Telmo Detoni, muito obrigado. Mais uma vez, como disse no início do programa, que nós tenhamos um bom programa, e tivemos, né? Foi uma aula, mais uma vez, como também disse lá no início. Estou encantado com o que eu vi, né? E de certa forma até emocionado pelo que eu vi, porque é um exemplo de vida. O Juliano é um exemplo de vida, de dedicação pessoal com o vínculo com a natureza, e que a gente deve ser um seguidor
dos passos do Juliano, né? E ele vem como um exemplo para todos nós. Muito obrigado por teres vindo até aqui nos estúdios da Com FM e desejo a todos que criem um bom final de semana. Tá combinado. Márcio, muito obrigado. Só complementando a linha de raciocínio do Telmo, que realmente é isso que aconteceu hoje, e dizer de que talvez toda a formação profissional do Juliano é uma atividade profana da vida dele. A verdadeira profecia, e não existem coincidências, não te preocupa. Isso era uma meta tua que tinha que ser você, e assim vai. Então, que Deus lhe dê mais e mais bênçãos para que você possa continuar, e com certeza Veranópolis e região te agradece muito, e o que pudermos nós ajudar, estaremos aqui para ajudar. Bom dia, um ótimo final de semana, e parabéns à Aline também, né? Porque também é uma colaboradora e fiel e está sempre do lado, pelo que eu vi. Deixa eu fazer um último registro, Paulo César. Parabéns aos vovós. Certo. Hoje é o dia do vovô e da vovó. É certo. Né? Nós que estamos nessa categoria já há alguns anos, né? Mas um abraço carinhoso e afetivo a todos os vovôs, as vovós e os vovôs nesse dia. Tem coisa melhor que um cheirinho da casa da vovó, do vovô? A comidinha da vovó, como eu disse hoje a Fran de manhã, falando contigo, né? Tem coisas muito características que só tem na casa do vovô e da vovó. Aproveita para quem tem curtir, né?